Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Eu quero deixar um estudo para vocês aqui a respeito de Belial. Nós vamos entender o que é que fala as Sagradas Escrituras, quem é Belial. E a primeira ocorrência deste nome está no livro de Deuteronômio, no capítulo 13. Mas primeiro eu quero ler com vocês o que está em Naum 1:11. Diz assim: de ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Esse aqui é na Corrigida Fiel, agora da Bíblia de Jerusalém, vai dizer assim: de ti saiu o que medita o mal contra Iá, o conselheiro de Belial. Então vamos ver o que ele diz aqui de Belial. Este personagem ímpio saído da Assíria podia ser Senaqueribe. Então aqui talvez ele esteja falando então a respeito de Senaqueribe. Assim diz Iá, ainda que eles sejam intactos e numerosos, serão aniquilados e desaparecerão. Eu te humilhei, mas não te humilharei novamente. Então agora nós vamos então para o livro de Deuteronômio 13:13. Uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Na versão da Bíblia de Jerusalém, vai dizer: caso ouças dizer que numa das cidades que Iá teu Deus te dará para ir morar, homens vagabundos, procedentes do teu meio, seduzir os habitantes da sua cidade, dizendo: vamos servir a outros deuses que não conhecestes. Então, na Bíblia de Jerusalém, eles colocam também como homens vagabundos. No livro de 1 Samuel, vou mostrar que também aparece com relação aos filhos de Eli. 1 Samuel, no capítulo 2, 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Aqui na versão que tem aqui no aplicativo diz assim: ora, os filhos de Eli eram homens desonestos que não se preocupavam com Iá. Na Bíblia de Jerusalém que eu tenho aqui em papel, em minhas mãos, diz assim: ora, os filhos de Eli eram homens vagabundos, não conheciam a Iá. Então, tem essa conotação também de vagabundos, ok? Eu quero ler com vocês agora uma parte de um livro que eu vou mostrar para vocês, que vai falar sobre o que é Belial. Então, é retirado deste livro, Manual Bíblico para Batalha Espiritual e Libertação, John Eckhart. Então, nós vamos lá para o capítulo 15. Vamos ler então. Belial, o governante ímpio. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Mateus 12:45. Embora todos os espíritos malignos sejam maus, é evidente neste versículo da Escritura que existem alguns espíritos piores do que outros. Existem também gerações que são más por causa dos espíritos que nelas habitam. Algumas das muitas definições de mal no dicionário Michaelis são: passível ou merecedor de crítica, desaprovação, censurável, condenável, reprovável, que causa dano, prejuízo, malévolo, nocivo, prejudicial, que gosta de fazer o mal, de maltratar, cruel, desalmado, funca, inclemente.
Em outras palavras, há demônios mais ferozes, cruéis e desprezíveis do que outros. Um dos espíritos mais perversos e desprezíveis no reino das trevas é o espírito de Belial, o espírito dominante da maldade. Vamos discutir neste capítulo sobre uma hoste de demônios que operam sob seu comando. Belial é mencionado 27 vezes no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento. Vem da palavra hebraica Belial, que é traduzido muitas vezes como Belial. A palavra também é traduzida em outros versículos como mau, ímpio e perverso. A definição de Belial por Strong é sem proveito, sem valor, destruição, maldade, mal, perverso. A mais comum é inútil. O dicionário Rowallis define inútil como que não tem utilidade, serventia, préstimo, que não vale a pena, que é balbado, infrutífero, vão, desprezível como merecedor de desprezo, abjeto, vil, vergonhoso. Portanto, a obra de Belial é levar os homens a cometerem pecados tão perversos e desprezíveis a ponto de despertarem indignação moral. Todo pecado é errado, embora eu não invente pretextos ou faça concessões para qualquer pecado, existem, no entanto, alguns pecados mais abomináveis do que outros, ou seja, há diferentes níveis de pecado. Sob os termos da lei, havia alguns pecados que eram considerados abominações e punidos com a morte, enquanto outros exigiam certos sacrifícios. Compete a Belial atrair uma nação a tais pecados abomináveis para que ela traga a maldição e o juízo de Deus. Quando observo as práticas e os pecados que estão surgindo ao redor do mundo, sei que o espírito de Belial está por trás deles. Belial é um homem forte em diversas nações da face da terra. Belial é um governante mundial da maldade. Jesus ensinou-nos a necessidade de amarrar o homem forte para tirarmos dele os seus bens. Mateus 12, 29. Como afirmamos anteriormente, esse homem forte tem uma lista de demônios à sua disposição que ele liberou sobre a nossa sociedade. Então, os espíritos demoníacos que operam sob Belial. Espírito de idolatria, Deuteronômio 13, 13 ao 17. Vamos ler, então, Deuteronômio 13, 13 ao 17. Certos homens, os filhos de Belial, saíram do meio de vós e retiraram os habitantes da sua cidade, dizendo: Vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. E então investigarás, buscarás e perguntarás diligentemente, e eis que, se for verdade, e for certo que aconteceu essa abominação entre vós, tu certamente ferirás os habitantes dessa cidade com o fio da espada, destruindo-a completamente, e a tudo que nela existe, o seu gado com o fio da espada. E reunirás todos os seus despojos no meio da sua rua, queimará com fogo a cidade, todos os seus despojos para o Senhor teu Deus, será um monte para sempre, não será construída novamente, e não pegará nada da coisa amaldiçoada na tua mão, para que o Senhor possa se afastar do furor de sua ira, e te mostrar misericórdia e ter compaixão de ti, e te multiplicar como jurou aos teus pais. Até aqui, então. Esta é a primeira vez que Belial é mencionado na palavra de Deus, Deuteronômio 13, 13. O Senhor identifica os homens que tentavam desviar seu povo para servir a outros deuses como filhos de Belial, ou homens perversos, ou também, como a gente viu, homens vagabundos. Filhos de Belial indica indivíduos que estavam sob o controle de Belial. Eles estavam sendo usados por Belial para afastar o povo de Deus, a fim de servir a outros deuses. É interessante notar que ídolo é a palavra hebraica Eliu, e significa bom para nada, sem valor, um nada. Isso pode ser resumido em uma palavra, inútil. Belial, que significa inutilidade, tenta desviar o homem para que siga algo que é inútil. Ídolos são inúteis, não têm valor e não podem satisfazer ninguém. Há um princípio de estudo bíblico que chamamos de lei da primeira menção.
Ele diz que sempre que um tema com uma palavra específica é mencionado pela primeira vez na Bíblia, alguns princípios importantes serão encontrados com relação a esse tema ou palavra. O primeiro princípio que vemos relacionado com Belial é que ele tenta afastar as pessoas da adoração ao verdadeiro Deus. Sob Belial estão espíritos que irão enganar as pessoas e afastá-las do Senhor. O apóstolo Paulo profetizou que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Enganar significa desviar, induzir a desobediência ou a deslealdade, desencaminhar com permissão ou falsas promessas, atrair, seduzir. A tradução Taylor desse versículo diz que, abre aspas, alguns na igreja se afastarão de Cristo, fecha aspas, tradução livre. Isso é conhecido como apostasia, que o dicionário Michaelis define como mudança de religião, abandono da fé, em particular da fé cristã, abjuração, abandono da vida religiosa. Acredito que essas são as razões pelas quais tantas igrejas e algumas denominações têm abandonado a fé. Alguns consideram a possibilidade de ordenar homo como ministros, que abominação. Isso é, sem dúvida, a obra de Belial e dos espíritos enganadores para levar muitos à apostasia. Eu tenho que reduzir algumas palavras, irmãos, para que o YouTube não retire o meu vídeo do ar, né? Impureza. 2 Coríntios 6:17. Vamos ler. Vamos ler a partir do 16. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. E serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Os coríntios haviam abandonado um estilo de vida de idolatria. Paulo admoestou-os em 2 Coríntios 6,17 a se apartarem totalmente de seu velho estilo de vida e a não tocarem em coisas imundas. A versão de Equinox de 2 Coríntios 6,17 diz, e nem toquem no que é impuro. Como cristãos, não devemos tocar o que é impuro. Há espíritos imundos ligados ao que é impuro. A palavra impuro é definida como aquilo que é sujo, imundo. Idolatria é impuro. Ela é considerada prostituição e adultério espiritual e leva o homem a afastar-se do Senhor e quebrar a aliança. Como povo do Senhor, devemos nos manter longe de tudo que é impuro. Belial está associado à impureza, segundo Gálatas 5,19. Vamos ler. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão adultério, fornicação, impureza, lascívia. Então, a impureza, então, é uma obra da carne. Segundo Gálatas, então, 5,19, impureza é uma das obras da carne, portanto, não devemos permitir que a impureza seja mencionada entre nós como santos, nem ao menos uma vez. Efésios 5,3. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4,7. Esses versículos associam a impureza à fornicação. Fornicação vem da palavra grega porneia, que significa prostituição, adultério, incesto e idolatria. Havia um homem em Corinto que era culpado de ter relações sexuais com a esposa de seu pai. 1 Coríntios 5:1. A tradução Taylor diz, abre aspas, uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fecha aspas. Outra versão, Phillips, diz, abre aspas, uma imoralidade tão grande que até mesmo os pagãos a condenam. Fecha aspas. Esse homem foi julgado e entregue a Satanás para a destruição da carne. A única vez que Belial é mencionado no Novo Testamento é na segunda carta de Paulo a Corinto. Belial era obviamente forte na cidade de Corinto e estava operando dentro da igreja.
De acordo com 2 Coríntios 7:1, devemos, abre aspas, purificar-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, fecha aspas. Devemos livrar-nos da influência de Belial se quisermos levar uma vida que agrada a Deus. Devemos amarrar o homem forte, Belial, e tirar-lhe os seus bens. Jezabel, Apocalipse 2:20. Vamos ler Apocalipse 2:20. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que se chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui ele está falando à igreja de Tiatira. Belial trabalha com o espírito de Jezabel para levar os servos do Senhor à fornicação e à idolatria. Jezabel, um espírito enganador, pode manifestar-se por meio de falsos ensinos. Mais uma vez, a intenção é afastar as pessoas da verdade e levá-las ao erro, fazendo com que tragam sobre si mesmas o juízo de Deus. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica, matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Apocalipse 2, 22, 23. Esse foi o juízo do Senhor contra aqueles que se deixaram enganar pelos ensinos de Jezabel. Fornicação e adultério sempre serão julgados pelo Senhor. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13, 4. O casamento está sob ataque na sociedade moderna como nunca se viu. O divórcio já é aceitável, quase esperado. Jezabel é um espírito enganador que atrai as pessoas para a prostituição e o adultério. O Micaelis define prostituição como, abre aspas, ato ou efeito de prostituir-se ou prostituir-se, fecha aspas. Significa também práticas ou atividades infiéis, indignas ou idólatras. Prostituir significa ter um desejo infiel, indigno ou idólatra, corromper. Isso trará o juízo de Deus. Depravação é definida como extrema indulgência em termos de sensualidade. Ser sensual significa ser carnal ou mundano, deficiente nos interesses morais, espirituais ou intelectuais e religioso. Jezabel não trabalha sozinha, mas se associa com Belial para atrair as pessoas a pecados abomináveis, incluindo sodomia, homossexualismo, incesto, estupro e perversão de todos os tipos. Jezabel trabalha por meio de manipulação e de intimidação. Se o espírito de Jezabel não puder manipular as pessoas para que pequem, então a intimidação se manifestará. Jezabel ameaçou matar o profeta Elias. Ela odeia os verdadeiros apóstolos e profetas de Deus. A maior ameaça à influência de Jezabel tem sido sempre os verdadeiros servos de Deus. Aqueles que pregam a verdade e mantêm um padrão de santidade são obstáculos à obra de Jezabel. Portanto, esse espírito ataca esses homens e mulheres de Deus a fim de tirá-los do caminho. Espíritos de estupro e abuso sexual, Juízes 19, 25 ao 29. A passagem de Juízes 19, 25 a 29 relata um dos atos mais desprezíveis registrados na palavra de Deus. Ela diz que os filhos de Belial estupraram uma concubina, literalmente, até a morte. Esse ato abominável provocou uma guerra civil em Israel. As tribos de Israel se reuniram contra a cidade de Gibeá para destruí-la. A palavra de Deus chama esse ato de perversidade, Juízes 26. Webster define perverso como malvado, mau, impuro ou licencioso sexualmente, obsceno, salaz. E a palavra obsceno significa repugnante aos sentidos, repulsivo. Portanto, Belial leva os homens a cometerem atos desprezíveis e obscenos. O crescimento do estupro e do abuso sexual, incluindo incesto e sodomia, são resultados do espírito maligno de Belial.
Tenho ministrado a milhares de mulheres e homens que foram vítimas de abuso sexual na infância. Tenho também expulsado espíritos de morte que vieram durante a violação. Quando uma pessoa é violada dessa forma, a violação pode ser como a morte entrando na alma dessa pessoa. O abuso sexual é algo desenfreado em nossa nação. Esses espíritos imundos são obras de Belial, o governante perverso. De volta a Juízes, as tribos de Israel se revoltaram tanto contra este ato de estupro coletivo que se juntaram contra a cidade de Gibeá e exigiram que os culpados pelo ato fossem condenados à morte. Juízes 20, 11 ao 13. Há muita controvérsia hoje em vários países com relação à pena de morte. Muitos liberais acham que é um método cruel que precisa ser banido. No entanto, na palavra de Deus havia pecados abomináveis o suficiente para merecer a morte. Este livro não está debatendo os prós e os contras da pena de morte, mas basta dizer que a prática é encontrada na palavra de Deus. O espírito de Belial deseja que toleremos atos desprezíveis em nossa nação. Mas há alguns pecados que são tão desprezíveis e abomináveis que devem provocar indignação moral na maioria das pessoas salvas ou não salvas. Espírito de álcool e embriaguez, Provérbios 23, 31 ao 33. O espírito de Belial opera por meio do álcool e da embriaguez. A embriaguez é uma maneira de destruir princípios morais e expor pessoas à luxúria e à perversão. É um fato conhecido que muitos filhos de pais alcoólatras muitas vezes sejam vítimas de abuso sexual, incluindo incesto. O álcool também pode abrir a porta para os espíritos de estupro, incluindo o estupro cometido por alguém conhecido da vítima. O texto de Provérbios 23, 31 ao 33 mostra a ligação do espírito de perversão à embriaguez. Perverter significa desviar ou afastar alguém do que é bom, verdadeiro ou moralmente certo, corromper, desviar alguém do que é normalmente feito ou aceito. A perversão sexual tornou-se galopante em nossa nação, com a promoção do homo e do lesbi como estilos de vida aceitáveis e alternativos. Essas são perversões segundo a palavra de Deus. Espíritos de perversão, incluindo homo e lesbi, operam sob o comando do homem forte de Belial. Isso também é mencionado na palavra de Deus como sodo. Sodo é definida como cópula com um membro do mesmo sexo ou com um animal, bestialismo. Também ocorre no coito entre heterossexuais, especialmente a cópula, vocês leiam aí, com um membro do sexo oposto. O termo sodomita é mencionado 5 vezes no Antigo Testamento. Sodomitas eram prostitutos do templo que faziam parte do culto aos deuses da fertilidade em Canaã. Esses atos desprezíveis faziam parte da adoração de ídolo dos cananeus. Espíritos de enfermidade, Salmos 41:8. De Salmos 41:8, uma praga terrível derrubou, está de cama e jamais se levantará. Doenças fatais eram consideradas coisa de Belial. Belial tem uma hoste de espíritos de enfermidade e doença que operam sob seu comando. Sempre que houver imoralidade, haverá doença e enfermidade. Essas são maldições que vêm sobre os perversos e inescrupulosos. Lembre-se de que Belial deseja atrair os homens ao pecado, à imoralidade e à perversão, para trazer a maldição do Senhor sobre uma nação. Deus julgará os imorais e adúlteros. Hebreus 13, 4. É possível que a AIDS seja uma coisa de Belial que se apega a essa pessoa. A AIDS é, sem dúvida, resultado do pecado do homo, da prostituição, da perversão e do uso de drogas. A AIDS é fatal e no mundo natural não existe cura. O contexto de Salmos 41 é novamente mais um dos ataques de Belial contra Davi, o ungido do Senhor. Davi afirma: todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Verso 7. Mais uma vez, Belial é mencionado nesse contexto.
Acredito que seja um espírito do final dos tempos que foi solto pelo inimigo para atacar os dons ministeriais. Esses também podem incluir ataques de feitiçaria contra os verdadeiros servos do Senhor, os quais muitas vezes se manifestam por meio de doenças. Os líderes precisam de forte apoio de oração contra esses espíritos que são liberados sobre o homem forte, Belial, que odeia e procura destruir os dons ministeriais. Pornografia, Salmos 101:3. A tradução Harrison de Salmos 101:3 diz, abre aspas, não deixarei que entre nada indigno na minha presença. Isso nos mostra a atitude e a aversão que nós, como povo de Deus, devemos ter em relação a qualquer coisa que diz respeito a Belial. Tudo que for vil, desprezível, indigno, impuro, ímpio, abjeto, mau, blasfemo ou vergonhoso, devemos combater e odiar. Devemos odiar o que é mau e apegar-nos ao que é bom. Romanos 12:9. Odiar é uma palavra forte. Significa considerar com extrema repugnância, abominar, desviar ou manter afastado, especialmente com desprezo ou com muito medo, rejeitar, detestar. O texto de Salmo 101:3 pode ser aplicado ao crescimento da pornografia e da imundícia sexual com as quais Belial está inundando nossa nação nesses dias. Uma das formas mais desprezíveis de pornografia é a infantil. Um negócio próspero sustentado por pedo. Pedo é a perversão sexual em que crianças são objeto sexo preferido. A porno abre a porta para uma hoste de espíritos malignos de luxúria e perversão. Há também uma ligação entre porno e estupro em alguns estudos. Planos maus. Provérbios 16:27. A American Standard Version de Provérbios 16:27 diz: o homem sem valor maquina o mal. A Berkeley Version diz: o homem sem valor trama o dano. Maquinar significa fazer planos para viabilizar algo. Trama é um plano secreto para a realização de um fim normalmente mau ou ilícito. Belial faz com que os homens planejem e tramem o que é mau. Diz Salmos 37:12, os ímpios tramam contra os justos. Há pessoas envolvidas em práticas de feitiçaria que planejam destruir a igreja. Temos ouvido sobre feiticeiros que fazem jejum para desfazer casamentos de líderes cristãos e tumultuar a igreja. É quase difícil de acreditar que há de fato pessoas tão perversas assim. Acredito que sim, porque a palavra de Deus afirma isso. A maioria das pessoas ficaria chocada se soubesse dos tipos de pecado e tramas repugnantes que estão ocorrendo atrás de portas fechadas. Diz o Salmo 37:32, o ímpio fica à espreita do justo querendo matá-lo. A Almeida Corrigida Fiel diz, o ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. A The New American Bible diz, os maus espiam os justos e procuram matá-los. Que pensamento triste! Não é de admirar que a palavra de Deus nos exorte para que sejamos sóbrios e vigilantes. Belial influenciará os homens para que conspirem contra os justos. Espírito do anticristo, iniquidade e rebelião. Naum 1:11. A tradução de Naum 1:11 diz, de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Naum está profetizando o juízo contra Nínive e o império assírio. O rei da Síria estava, na verdade, conspirando contra o Senhor. A tradução Taylor diz, quem é este rei de vocês que ousa maquinar o mal contra o Senhor? Tradução livre. Esse é o espírito do anticristo, de Salmos 2:2-3 diz, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemo-nos de nós as suas algemas. O principal objetivo de Belial é acabar com restrições. A igreja é uma força restritiva na terra contra a imundície e a impiedade com as quais Belial deseja inundar a terra. A Amplified Bible, a Bíblia Ampliada, diz que eles, abre aspas, lançam de nós as suas algemas de controle, fecha aspas. Esses são espíritos de iniquidade e de rebelião. Onde não há lei, as pessoas vivem desregradamente. Todo o nosso sistema judicial foi fundamentado na ética judaico-cristã encontrada na Bíblia.
Em outras palavras, a Bíblia é o fundamento de nosso sistema legal. Uma sociedade que rejeita a Bíblia como sua autoridade moral certamente terá problemas com seu sistema judicial. Belial odeia o poder restritivo da Bíblia, do Espírito Santo e da Igreja. É por isso que ele os ataca de modo tão violento. Belial deseja que a imoralidade e a impiedade reinem sem qualquer restrição. Belial é responsável por um ataque ao nosso sistema judicial. Leis contra o homo, o lesbe, o adultério, que antes faziam parte de nosso código legal, agora não fazem mais. Eu não sei, o autor é americano, né? Provavelmente. Os homo acreditam que têm o direito de levar um estilo de vida ímpio. Muitas pessoas protestam, abre aspas, deixe-me em paz, deixe-me fazer o que quero. Eu não quero que um pregador venha me dizer o que é certo, o que é errado, fecha aspas. Abre aspas, separação entre igreja e Estado, fecha aspas, e, abre aspas, tire a oração das escolas, fecha aspas. Isso tudo é uma tentativa de acabar com restrições. Consciência cauterizada, 1 Reis 21. Em 1 Reis 21, vemos outro exemplo de Jezabel e Belial trabalhando juntos. Os homens de Belial foram evidentemente contratados para dar falso testemunho contra Nabote. A tradução Taylor diz, abre aspas, então 2 homens que não tinham consciência acusaram-nos. Belial, fecha aspas, Belial leva os homens a agirem sem consciência. Paulo também afirma que haveria aqueles homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4:2. A tradução Phillips diz, abre aspas, cuja consciência está tão morta quanto a carne queimada. Tradução livre. A The New English Bible diz, abre aspas, marcados com o sinal do diabo. Tradução livre. A Amplified Bible diz, abre aspas, cuja consciência está cauterizada, fecha aspas. Cauterizar significa insensibilizar, uma das maneiras pelas quais Belial é capaz de levar os homens a cometerem atos desprezíveis, é cauterizando a consciência deles. Homens sem consciência são capazes de cometer qualquer ato sem sentir remorso. Cada pessoa nasce com uma consciência. O inimigo deve neutralizar a consciência antes de enganar as pessoas para que cometam certos pecados. De acordo com Tito 1,15, a mente e a consciência podem ser corrompidas. Corromper significa contaminar ou tornar impuro. Essa é, obviamente, uma referência aos espíritos malignos que operam na consciência. Quando a consciência está cauterizada, homens e mulheres ficam expostos a todos os tipos de espírito impuro e capazes de cometer todos os tipos de ato impuro. Há muitas pessoas que hoje já não acham que o homo, o lesbe e o incesto são coisas erradas. Belial cauterizou a consciência delas para que aceitem essas práticas como estilo de vida aceitáveis. Com a consciência cauterizada, os homens são capazes de cometer os atos mais desprezíveis e repugnantes. Não há quase nenhum limite para a depravação que os homens podem exibir quando a consciência está cauterizada. Sem consideração, sem amor e nécios. 1 Samuel 30, 22 e Mateus 24, 12. Depois que Davi perseguiu os amalequitas desde Ziklag e recuperou os despojos, certos homens de Belial manifestaram uma atitude egoísta para com os que não puderam continuar na batalha porque estavam muito cansados. A atitude de Davi foi repartir igualmente os despojos entre todo o exército, porque para ele todos faziam parte do seu exército, mas os homens de Belial eram egoístas e só se preocupavam consigo mesmos. A tradução Knox chama-os de, abre aspas, elementos avarentos e desgraçados, fecha aspas. 1 Samuel 30, 22. O Webster define desgraçado como imoral, não regenerado, desprovido de qualidades cativantes. Por outro lado, ser gracioso significa ser atencioso e prestimoso. Os que são influenciados e controlados por Belial são egoístas, desatenciosos, não consideram os outros e não se preocupam com as necessidades e condição dos outros. Não têm afeição ou piedade, são insensíveis, cruéis, frios e impiedosos.
Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Essa é uma condição conhecida como amor frio e é consequência da maldade. A palavra maldade nesse versículo significa iniquidade. A maldade leva os homens a perderem a compaixão e a ternura, bem como a se tornarem insensíveis e impiedosos. Outros espíritos que trabalham com amor frio são traição e infidelidade. Esses são espíritos do final dos tempos. Belial é um espírito do final dos tempos que provocará o aumento da maldade e da iniquidade. Ser do final dos tempos não significa que esse espírito não existia antes, simplesmente significa que ele se manifestará fortemente nos últimos dias. Outros termos para descrever o amor frio são ser impiedoso, cruel, não ter compaixão, não ter piedade, não mostrar misericórdia, endurecer o coração. Laços de alma ímpios, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Quando há um jugo desigual entre cristãos e descrentes, nós chamamos isso de laços de alma ímpios. Quebrar laços de alma ímpios é a chave para a libertação. A associação com ímpios faz com que espíritos malignos sejam transferidos. Se Belial não puder controlar você diretamente, ele irá influenciá-lo por meio de uma associação com ímpios. Associar-se com as pessoas erradas pode levá-lo a receber uma transferência maligna de espíritos. Uma das chaves para ser libertado do controle de Belial é quebrar todo laço de alma ímpio e obedecer a palavra de Deus que diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, 2 Coríntios 6,14. A tradução William diz: parem de se relacionar íntima e inconsistentemente com os incrédulos. A passagem de 2 Coríntios 6,15 é a única vez que o nome Belial é mencionado no Novo Testamento. Acredito que o Espírito de Deus tenha escolhido essa palavra para trazer revelação de um espírito com o qual a igreja não deve de forma alguma ter comunhão. Esse versículo associa Belial à injustiça, às trevas, aos infiéis e à idolatria. Essa primeira referência a Belial na palavra de Deus o associa à idolatria. Os coríntios haviam sido salvos de um estilo de vida marcado pela idolatria. Como afirmamos anteriormente, acredito que Belial seja um espírito do final dos tempos, que será um dos inimigos da igreja. Devemos afastar-nos de toda impureza e imundícia que estão associadas a esse espírito dominante. A igreja de Corinto também tinha um problema com a carnalidade. Havia contenda, inveja, contenção, impureza sexual e até embriaguez dentro da igreja. O apóstolo Paulo escreveu a carta a Corinto para corrigir esses problemas e colocar as coisas em ordem. Guerra de Belial contra o ungido do Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. 1 Samuel 2,12. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. 1 Samuel 2,22. Os filhos de Eli representam o ministério. Junto com Eli, eles eram responsáveis pelo sacerdócio que regulamentava o tabernáculo e os sacrifícios de Israel. Seus abusos trouxeram o juízo do Senhor sobre eles e a instituição de uma nova ordem sobre Samuel. Esses filhos são chamados de filhos de Belial. Eles estavam sendo motivados e controlados pelo espírito de Belial. Uma das obras de Belial é trazer impureza ao templo de Deus. O ministério é um alvo desse espírito. Ele deseja atrair o servo do Senhor, ungido de Deus, ao pecado, especialmente o pecado sexual, para trazer vergonha à igreja. Esses sacerdotes também eram culpados de ganância, deixando-se, abre aspas, engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, fecha aspas. 1 Samuel 2,29. Seu pecado era tão grande que estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. 1 Samuel 2,17. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. 1 Samuel 2,25.
A tradução Rotherham diz, abre aspas, porque o Senhor se agradou em matá-los. O Senhor julgou o pecado deles com a morte. Não há nenhuma razão para esse tipo de atividade, especialmente por parte daqueles que estão no ministério. O Senhor proibiu que os homens de Deus se deitassem com as mulheres nas congregações deles. O espírito de Belial deseja atrair os servos de Deus para esse tipo de atividade hedionda, a fim de trazer juízo sobre os servos do Senhor. Os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Verdadeiros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres conhecem o Senhor. Eles também sabem que existem padrões morais pelos quais se espera que os servos de Deus vivam. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Romanos 1,32. Quais são os pecados dignos de morte que Paulo menciona? A resposta é idolatria, homo e lesbe. Agora, não estou dizendo que toda pessoa envolvida nesses pecados deve ser condenada à morte. Graças a Deus por sua misericórdia. A salvação é oferecida a todos. Jesus morreu, derramou seu sangue pelo pecado. Aqueles que se arrependerem e aceitarem seu sacrifício receberão libertação e perdão dos pecados. No entanto, o julgamento de Deus vem para aqueles que com o coração duro e impenitente não se arrependerem. Romanos 2:5. Rejeitando o ungido do Senhor. 1 Samuel 10, 26, 27, 2 Samuel 21. Outra manifestação de Belial é rejeitar o ungido do Senhor. Esse é um espírito de irreverência e desrespeito por aqueles que são enviados por Deus. Belial odeia o ungido do Senhor porque ele traz libertação às pessoas. Algumas traduções de 2 Samuel 21 chama Seba de homem de Belial. A versão Amplified chama-o de um sujeito vil e desprezível. Os que são controlados por Belial desprezarão o ungido do Senhor. Desprezar significa olhar de cima, com desprezo, aversão, considerar insignificante, sem valor ou repugnante. Foi essa a atitude daqueles controlados por Belial para com Davi, o ungido do Senhor. A tradução Basic English, inglês básico, de 1 Samuel 10, 27 diz, abre aspas, e desprezando-o, não lhe deram oferta alguma. Belial fará com que os indivíduos não sustentem os homens e mulheres enviados pelo Senhor. Eles reterão seu apoio financeiro. É importante honrar e respeitar aqueles que são chamados e enviados pelo Senhor. Uma das maneiras pelas quais nós honramos é apoiando-os financeiramente e abençoando-os com nossas palavras. É perigoso tocar o ungido do Senhor. Uma vez que recebermos o ungido do Senhor, receberemos a plenitude e a bênção do Senhor. Belial odeia o ungido do Senhor, porque pregadores e mestres ungidos por Deus são um obstáculo à obra de Belial. Líderes tementes a Deus chamam os homens ao arrependimento e a um estilo de vida de retidão. Eles trazem libertação e restauração ao povo de Deus e são uma influência restritiva à obra de Belial. Amaldiçoando o ungido de Deus, 2 Samuel 16, 5, 7. Em 2 Samuel 16, 5, 7, Simei se referia ao rei Davi como um homem sem valor. A versão Basic English diz, você não serve para nada. Davi estava fugindo de seu filho rebelde Absalão quando encontrou Simei, que era da clã da família de Saul. Estava irritado com o fato de Davi ter sucedido a Saul como rei. Simei acusava Davi de ser um assassino rebelde, responsável pela queda de Saul. Depois que Davi recuperou sua posição em Jerusalém, Simei foi até ele e se arrependeu do que disse. Abissai quis que Simei fosse condenado à morte por ter amaldiçoado o ungido do Senhor. 2 Samuel 19, 21. Davi, no entanto, teve misericórdia de Simei e não o matou. Intercessores fortes ajudam a cobrir os homens e as mulheres de Deus contra os ataques de Belial. Maldição é uma palavra ruim proferida contra uma pessoa ou uma coisa. Palavras proferidas contra os servos de Deus são flechas espirituais, enviadas pelo inimigo para ferir e destruir. São setas inflamadas do maligno. Efésios 6,16. Davi entendeu que a batalha espiritual
entendeu a batalha espiritual que os ungidos do Senhor travam quando são amaldiçoados pelos homens. Ele ora em Salmos 64, 2, 3, abre aspas, defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas. Palavras envenenadas. Essas palavras são ataques de feitiçaria contra os servos do Senhor. São mísseis espirituais voltados para o ungido do Senhor. A vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Uma das ferramentas usadas por Belial para direcionar sua agressão contra os servos do Senhor. Vindo contra Belial, porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. 2 Samuel 23, 6, 7. Esses versículos comparam os filhos de Belial com espinhos que não podem ser tocados. Aqueles que lidam com Belial devem se armar de ferro e da haste de uma lança. Um espinho causa aflição ou irritação. Ser espinhoso significa ser cheio de dificuldade ou de pontos controversos. Esses versículos pronunciam juízo sobre Belial e sobre aqueles que o seguem. Abre aspas. A fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Isso, fecha aspas. Isso é referência à condenação eterna no fogo do inferno. Acredito que Belial seja um espírito que fará com que muitos morram perdidos e passem a eternidade no inferno. Abre aspas, se armará de ferro e da haste de uma lança, fecha aspas. É uma referência ao ato de colocar toda a armadura de Deus. Não podemos lidar com esse espírito sem toda a armadura de Deus. O Senhor está levantando intercessores e pregadores para virem contra esse espírito nos últimos dias, pois esse é um espírito do final dos tempos, designado para corromper a terra, mas o Senhor tem servos no final dos tempos para combatê-lo. Davi teve de lutar contra os homens controlados por Belial e vencê-los. Davi é um modelo da igreja do Novo Testamento. Esse grande rei é um modelo que o Senhor está levantando nesta hora para a igreja profética. Assim como Davi venceu, nós também venceremos esse espírito do final dos tempos. Não tocaremos esse espírito com nossas mãos naturais. Ele é muito espinhoso e difícil para isso. Devemos e iremos atacá-lo no poder do Espírito, usando a armadura de Deus. Amém e amém.